Queridos, a paz do Senhor, cá estamos nós em mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o seu lugar. O tema de hoje que nós trabalharemos é o tema que você já pode ver aqui nessa linda TV. A promessa é incompreensível e que tema pertinente, visto que vivemos em uma realidade onde a maioria das pessoas sabe que tem uma promessa, mas diante da sua realidade é difícil compreender como essa promessa pode se cumprir. E para nos elucidar a respeito desse tema, o convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que ele, o cantor, o compositor, o profeta, o pregador, o professor, o homem de Deus chamado Luan Lucas. Luan, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui. Quando você chegou, já nos tratou com a maior simpatia do mundo e isso faz com que o nosso desejo de tê-lo conosco aumente cada vez mais. Com certeza essa não será a última vez que você estará conosco e eu quero te passar a bola e dizer que você pode ficar à vontade porque você está em casa. Paz do Senhor, imersos! Espero que você aí do outro lado da telinha esteja bem. Meu irmão, uma honra poder. Tô me sentindo em casa, hein? Já tô me sentindo em casa aqui. Conterrâneo, carioca é assim, onde se junta é festa. É festa. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pro seu coração. Amém, glória a Deus. Luan, como nós estávamos conversando aqui anteriormente nos bastidores, você mesmo disse que esse tema ele é um tema muito presente na sua vida, porque a sua história, a gente estava conversando aqui, para vocês que não sabem, o Luan contou um pouquinho da história dele, da sua realidade, de onde Deus te tirou. Então, assim, com base naquilo que você me falou, eu pude perceber que esse tema aqui, ele pode, de certa forma, representar o seu ministério. Porque, como nós falamos, esse termo, a promessa incompreensível, ele justamente bate naquilo que a gente já sabe como funciona. Por quê? Porque a promessa ela é feita por Deus, através do Espírito Santo, utilizando os seus muitos canais que nós temos, graças a Deus. Só que a promessa diante da realidade sempre apresenta um contraste, sempre apresenta uma oposição. E aí a pergunta que eu te faço, e eu tenho certeza que a sua resposta trará luz para aqueles que estão nos assistindo, é: como continuar crendo na promessa sem compreender a promessa? Fala pra gente. Pergunta muito boa. É muito fácil você, por exemplo, ajudar alguém quando você conhece a pessoa. Sim. E quando você não conhece? É fácil estender a mão? Não. Já não é muito fácil. Então, a minha vida foi muito por base disso. Até na hora que eles me mandaram o tema, eu falei, veio direto do Wi-Fi do céu isso aqui. A promessa é incompreensível. Quem tá falando com vocês não é um playboy, não é uma pessoa que nasceu com a vida ganha. Eu até comentei aqui com a equipe aqui. Quando eu era criança, morava no Rio, na minha casa se tinha água, faltava luz. Se tinha luz, faltava água. E o tempo todo Deus fazendo uma promessa. Eu vou fazer, eu vou cumprir. Só que como que ia acreditar na promessa, sendo que o cenário que nós estávamos vivendo era totalmente desfavorável. Não dava para ter algo palpável para se agarrar àquilo. Mas Deus estava fazendo a promessa o tempo todo. E aquilo era incompreensível aos olhos de muitas pessoas. Ia num culto, Deus usava alguém, entregava alguma revelação e já tinha aquelas risadinhas de na casa da missionária Jane, como? Naquele cenário que eles estão vivendo, para muitos aquilo era incompreensível. Então nós sabemos que o evangelho, para muitas pessoas que não estão conectadas com o céu, é loucura. Sim, é loucura. Sim. Só que quando nós nos agarramos àquilo que Deus determina sobre a nossa vida, pode ser a loucura que for. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então, não tem como. Por mais que seja incompreensível, às vezes o evangelho você não precisa entender, mas você precisa acreditar. Precisa crer, exatamente. Eu acho que isso resume de fato o evangelho, principalmente quando o tema proposto é justamente promessas. Porque eu acredito que tudo aquilo que sai da boca de Jesus é uma promessa. Sim. Porque aquilo que ele fala a respeito do futuro não pode ser mudado. Sendo assim, aquilo que ele falou, ainda que nós não consigamos presenciar momentaneamente, em algum momento se cumprirá. Então, tudo que Jesus fala para nós se torna uma promessa. E o problema é, nós, ao invés de nos atentarmos àquilo que foi prometido,
nós limitamos a nossa fé àquilo que nós vemos. E aqui nós vemos um contraste interessante, ô Luan, porque assim, quando falamos de promessa, estamos falando de algo que nós ouvimos da parte de Jesus. E se nós ouvimos, nós usamos qual sentido? Auditivo. Sim. Ouvimos, logo pensamos, e aí nós discernimos se vamos acreditar ou não. O problema é, nós na maioria das vezes fechamos os nossos ouvidos para aquilo que ouvimos e nos atentamos somente para a mensagem que os nossos olhos transmitem ao nosso cérebro. Então assim, quando a gente olha para a realidade, irmão, o negócio, todas as promessas que Deus me fez, pelo menos até agora, quando eu olhava para a minha realidade, não tinha condições. Não tinha. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo que você não se move pela promessa que foi feita. Sim. Você se move por aquele que prometeu. Então, se nós nos agarrarmos somente à promessa, não é o suficiente. Porque no decorrer do processo, até chegarmos no seu cumprimento, surgirão muitos obstáculos. E esses obstáculos serão fortes o suficiente para nos fazer parar. Nós somos seres humanos, sim, carnais. Agora, se o nosso compromisso não for com a promessa, mas for com quem fez a promessa, independente do quão distante a promessa pareça estar, eu não me locomovo pela promessa, mas sim porque quem fez a promessa. Então, irmão, se eu estiver agarrado com Jesus, de mãos dadas com Ele, não importa a distância, para mim, estar com Ele é o suficiente. E estando com Ele, sendo e vendo isso como suficiente, eu vou chegar no cumprimento da promessa. Porque, como eu falei, aquilo que Ele fala a respeito do futuro não pode ser remodelado, não pode ser impedido, não pode ser modificado. Fala um pouquinho para nós, sim, da sua experiência. Cara, isso que você falou é muito incrível, porque hoje em dia nós estamos tornando natural aquilo que é sobrenatural. Nós, muitas das vezes, nós nos deixamos ser levado pela emoção do momento. Estamos esquecendo o dono da promessa e se agarrando só à promessa. Esse é um problema. Exato. Como nós estávamos comentando, tem muita gente que está se aventurando em ministério. Se você é do tipo aventureiro, meu irmão, Jeová vai te pegar na curva. Vigia, varão. Vigia, varão. Vigia. Porque tem muita gente que está confiando no próprio braço, sim, acreditando que é a promessa. Não. Foi a promessa que Deus fez lá atrás, então hoje eu já não preciso mais orar, não preciso mais ensaiar, porque tudo já está pronto. A água que eu bebo não é nem água natural, é óleo ungido. A pessoa está desse jeito e não é assim. Sim. Não é pela força do nosso braço. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no próprio homem. E quando fala sobre isso, não é eu confiar em você, exato, não é eu confiar em alguém, é a minha autoconfiança. É quando o ego, ele ultrapassa a promessa, porque sim, isso infelizmente acaba acontecendo. Então, uma frase que eu carrego comigo, isso marcou meu ministério e eu quero compartilhar com vocês. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Opa! Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Porque tem muita gente que está se deixando ser levado pelos aplausos terrenos. Nossa, você canta muito bem, sim, tu prega muito bem. Na hora que você pegou lá para fazer tal coisa, aconteceu. Quando era fulana de tal, não acontecia. Aí aquilo vem inflando o ego da pessoa. Aí a pessoa começa a se sentir alto. Sim. Não, se eu não estiver na equipe que monta o podcast, não vai acontecer nada. Não se não for eu que fizer a entrevista lá, o que chamaram o Luan para ir lá cantar, para ir lá falar, e não vai acontecer nada. Infelizmente tem muita gente que tá assim. É que na verdade, com base naquilo que você acabou de falar, Luan, a gente vê que parece que virou uma competição. Parece que o evangelho virou uma competição. Eu tenho que estar, porque se eu não estiver envolvido não vai dar certo. Como se algum projeto divino dependesse do braço do homem. Meu camarada, deixa eu te dizer uma coisa, se você não fizer, Papai do Céu vai levantar um melhor que você. É assim que funciona. A obra não para pela ausência de trabalhadores, exato, muito pelo contrário. Aquele que trabalha, na verdade, ele está semeando aquilo que ele vai colher lá em cima. Então, na verdade, quando nós trabalhamos e servimos ao reino, é como se Papai do Céu estivesse nos dando uma oportunidade de sermos recompensados quando chegarmos lá. É isso, não quer fazer? Tudo bem, se você se contenta simplesmente com a sua salvação, ok, mas aquele que faz, aquele que planta, aquele que semeia, aquele que opera, aquele que contribui, oferta, se entrega, esse colherá coisas inimagináveis, até porque aquilo que está na terra, que aos olhos do homem parece ser algo maravilhoso, não se compara com um mínimo daquilo que nos aguarda nas nossas até mesmo porque eu sou assim, eu gosto de fazer parte
parte. Sim. Eu gosto de ser parte, porque como aconteceu com Esther e Mardoqueu, falou assim, olha Esther, quem sabe não foi para esse tempo que Deus colocou aí dentro? Sim. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te deu um ministério, um dom, uma palavra, uma canção, alguma coisa? Quem sabe não foi para esse tempo? Então eu não quero de forma nenhuma ver Deus fazendo o sobrenatural e eu saber que por escolhas eu estou de fora. Isso. Então, se você... Eu tô com vontade de sair correndo aqui. Prega! Eu tô com vontade de correr aqui. Então não queira ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos vivendo um tempo, e eu creio muito nisso, que o avivamento vai acontecer, um avivamento absurdo no Brasil. Sim. Eu creio nisso e eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Essa é uma oração que eu faço muito, Luan. Eu sempre peço para que o Senhor de fato faça um avivamento, mas um avivamento genuíno na nossa geração. E eu peço para Ele veementemente, Senhor, não me deixa de fora. Eu quero participar. E uma coisa que a gente tem que ressaltar é que o avivamento ele não acontece da noite para o dia. Não é um evento assim, do nada aconteceu porque uma quantidade de pessoas estava reunida em um determinado lugar e o fogo desceu. Não. O avivamento ele começa no individual, Pai. Exato. Ele começa em você, começa em mim. Quando nós estamos buscando esse verdadeiro avivamento, nós estamos sendo primeiro avivados em casa. Só que aí o avivamento coletivo acontece quando a gente se junta. Sim. Sendo assim, eu não posso orar para que o Senhor avive só a minha geração. Não. Avive a mim e levante mais pessoas com o mesmo propósito que eu. Porque se todos nós orássemos com o mesmo propósito, nós vivenciaríamos aquilo que os discípulos vivenciaram em Atos 2. Porque a palavra nos diz que antes do fogo descer, eles estavam onde? Reunidos no mesmo lugar, fazendo a mesma oração. E agora uma suposição da minha cabeça, conjectura minha, Senhor, cumpre a promessa que o Senhor fez lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Permaneçai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então assim, primeiro eles estavam debaixo de uma palavra, ou seja, aquilo que Jesus fala a respeito do futuro se torna uma promessa. Ele prometeu. Aí eles estão debaixo de uma palavra, reunidos no mesmo lugar, fazendo a mesma oração. Senhor, cumpre a tua promessa. Desce com o teu Espírito. Venha incendiar aqueles que estão aqui reunidos, aqueles que permaneceram onde o Senhor mandou que ficássemos. Então observa o cenário. Aquele que ora aqui, imagina, eu orando daqui de Lorena, você de Cruzeiro, alguém de Cachoeira, alguém de não sei o quê. Quando essa galera se juntar, Luan, não tem como o fogo não pegar, irmão. E aquilo, vale salientar que avivamento não é simplesmente um movimento, porque o movimento é passageiro e acaba. O avivamento é aquilo que acontece dentro de mim, dentro de você e se estende para o resto da vida. Sim. E não para nisso, porque aquele que é realmente avivado, ele aviva aqueles que estão à sua volta. Isso é avivamento, transformação, primeiro individual, segundo coletiva. Mas até porque não dá para viver um avivamento no coletivo se a gente não viveu no individual. Exato, não tem como. Isso é impossível. Tem muita gente querendo, não, eu quero que Deus me manda para as nações, eu quero que... Poxa, você não está evangelizando nem dentro da tua casa. O camarada não dá uma moral pro cara que pede um salgado ali na rua pra ele quer fazer missões lá na África. Que isso? Não tem como. É o que a gente tava falando, é o famoso glamour. Quer ir pra lá, quer tirar aquela fotinha, tô fazendo missões, me tornei missionário, aquela coisa toda. Mas ele não entendeu ainda que missões ela não é feita somente fora. Exato. Tanto é que nós tivemos aqui o convidado, que maravilhoso, pastor, professor Fernando. Um abraço pro senhor. Ele nos trouxe aqui a diferença entre missão e missões. A missão é o chamado individual que todo crente tem, ou seja, nós temos que levar a palavra a toda criatura. Isso aí é o básico. Missões é quando nós rompemos a nossa cultura, é quando nós rompemos as nossas fronteiras e vamos até um outro lugar estrangeiro. Sendo assim, nem todos os crentes foram chamados para serem missionários. Mas todos os crentes receberam a incumbência de fazerem missão. Por quê? Missão é uma obrigação como crente, pregar o evangelho para quem está perto. Missões é aquilo que eu tenho que fazer se eu for separado e tiver recebido o ministério de romper as culturas, as fronteiras que me cercam e me limitam, e assim eu vou para outro lugar levando a mensagem das boas novas. Só que aí, o que acontece? Nós vivemos em dois extremos. Tem muitas pessoas que querem fazer missões, mas não querem fazer missão. Tem muita gente que quer ir para fora, mas não está fazendo nem perto. Tem muita gente agora, por sua vez, que não quer ir para fora e acha que só fazer perto é o suficiente. Aí é onde nós entramos agora naquilo que eu aprendi com o pastor Mateus, que esteve aqui semana passada, o famoso equilíbrio.
A gente tem que entender que uns foram chamados para fazer missão, ou seja, pregar para aqueles que estão perto. Outros, ou melhor, todos. Agora outros foram chamados para fazer missões, ir para outros lugares, países, outras culturas, outros povos, outras línguas. Porque todos aqueles que habitam sob a face da terra devem ouvir que Jesus é rei. Sim. Devem ouvir que Jesus salva e que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Só que aí nós voltamos naquela coisa, todo mundo quer o glamour, mas ninguém quer os bastidores. Alerta de polêmica, de polêmica. Tem muita gente confundindo as funções do corpo. Opa, como assim as funções do corpo? A igreja é o corpo. Vamos. A mão esquerda tá querendo fazer o papel da direita porque tá vendo que a mão direita tá tendo um pouco mais de destaque. Tem muita gente... Eu já vi muitas pessoas que tinham teologia, curso e tudo mais, mas não tinham unção. E tem muita gente que fala em umbigo, em igreja... E quando pega no microfone é uma graça que é derramado. Então tem muita gente invertendo os papéis, querendo fazer, eu que quero orar, porque quando eu oro o fogo desce e isso acontece, aquilo. Quando é fulano que tá orando é fraquinho, ele fala tudo errado. Nós estamos confundindo as funções do corpo. Então se você é mão, você tem que fazer a função e o papel de mão. Exatamente. Então, infelizmente, tem muita gente que está confundindo essas coisas. A gente vê o próprio Paulo falando isso em Efésios, capítulo 4, verso 11, onde ele vai nos trazer a realidade dos 5 ministérios presentes no corpo eclesiástico, ou seja, a igreja. Primeiro, ele fala a respeito do apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastor. Quinto, mestre. Nós temos 5 ministérios reconhecidos por Paulo. Só que o problema que se consiste na igreja moderna, aquele que é mestre está querendo virar apóstolo, aquele que é profeta está querendo virar evangelista, e aquele que é pastor quer ser o mestre. Se cada um entendesse para o que foi chamado, permita-me abrir um parêntese, não estou dizendo que cada um deve ficar preso a esse cargo eclesiástico, não, porque nós sabemos que tem, por exemplo, mestre que é pastor, glória a Deus, que prega, evangelista, tudo bem, só que quando falamos de essência, você sabe que você foi chamado para uma coisa. Você me falou que tem uma facilidade imensa aqui para escrever, para compor. E não é algo que você buscou. Irmão, nasceu com você. Isso é um dom, é aquilo, um presente que Deus te deu para fazer a obra dele. Sim. Da mesma forma, o cara que, por exemplo, foi chamado para ser evangelista, ele já nasce com o coração dele queimando pela implantação de igrejas. Ele cresce com isso e na medida que ele vai crescendo, esse desejo, essa ambição vai crescendo junto com ele, é proporcional. O mestre, o pastor, a mesma coisa. Todos nós temos um chamado específico. Sendo assim, conforme nós vamos nos desenvolvendo, tanto fisiologicamente quanto espiritualmente, esse chamado ele vai crescendo, ele vai nos acompanhando. O problema é, quando nós olhamos hoje, por exemplo, para o apóstolo, que é o camarada que, segundo a teologia, ele toca todos os ministérios, aquele que quer ser mestre, ele quer a posição do apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo tem mais reconhecimento, entre aspas, tem mais moral perante a comunidade. Aí o camarada que é pastor da congregação, ele não quer só ser pastor da congregação, ele quer ser um evangelista. Ele quer pregar nos maiores congressos do Brasil. Itinerante. Exato, quer ser itinerante, porque ser itinerante traz popularidade. Então é um querendo o lugar do outro por conta da consequência da execução daquele ministério. Só que o problema é, todo ministério, quando executado, ele exige um preço. Sim. Será que está todo mundo com a mesma disposição de pagar o preço? Aí vamos lá, um exemplo. Hoje quem olha para você, e por favor, galera que me conhece, não estou falando isso para jogar confete, não é do meu feitio. Mas quem vê o Luan hoje, por exemplo, cantando aqui, cantando ali, fazendo agenda aqui, fazendo agenda ali, o que imagina? A vida do Luan é só glamour. É só pizzaria, churrascaria, roupa de marca, é só tirando foto com pessoas reconhecidas, se tornou popular, selo verificado. Ei, o cara é verificado, irmão, calma aí, agora que eu lembrei aqui, o cara é verificado, pode agora que você falou isso, fez eu lembrar, irmão, depois que eu fui no Raul Gil, o tanto que as pessoas começaram a me tratar diferente, o tanto, nossa, infelizmente, por mais que seja um meio cristão, e dói falar isso, infelizmente o meio cristão ainda tem muita gente que é muito aproveitadora, gosta de status, não, deixa eu estar junto. Isso aconteceu muito na época de Jesus. Tinha gente que queria estar perto de Jesus, não porque reconheceram que ele era o Messias, mas ele faz milagre, é esse homem aqui que tá todo mundo falando, quero estar pertinho. João capítulo 6, varão.
Jesus acaba de fazer uma multiplicação de pães e peixes. Aí agora ele se ausenta daquela região, vai para um outro lugar, a multidão acompanha. Por quê? Porque quem comeu pão e peixe lá atrás quer comer pão e peixe de novo. E aqueles que não comeram lá querem comer agora. Só que aí agora Jesus vai dizer, olha, hoje não tem pão, não tem peixe, hoje tem palavra. O pão que vocês comeram lá atrás vai fazer com que vocês tenham fome novamente. Mas eu, o pão vivo que desceu do céu, te digo nesse momento, aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Então, ou seja, primeiro ele tratou da fome física. Depois ele vai tratar da fome espiritual. Só que aí o que é que aquela galera da muvuca tava ali? O que é que eles vão fazer? Opa, mas esse discurso é muito duro, calma aí. Eu vim atrás de pão, eu vim atrás de maná, vim atrás de peixe. Eu não quero saber de palavra, não quero saber de ensinamento. Exortação? Ih, jamais, eu não quero isso pra minha vida não. O que é que eles vão fazer? Vão embora, porque não estão seguindo Jesus por aquilo que ele é, mas estão seguindo Jesus por aquilo que ele pode fazer. E hoje em dia nas igrejas isso acontece muito. É o que mais tem. Tem muita gente, nossa, fulano aí, como é que tá? Tá firme com Jesus? Não tô indo na igreja, mas não. Ué, por que você não tá indo? Deus não me respondeu. Deus não fez o que eu pedi, Deus não converteu minha família, Deus não trouxe de volta, fulano de casa morreu e não sei o que. Poxa, deixaram de se apegar ao Jesus que quer se relacionar. Exato. Os dois discípulos no caminho de Emaús, isso quebra o meu coração. Por que vocês estão tristes? Que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês? E Jesus, o dono do milagre, aquele mesmo homem que eles começaram a apresentar, olha, você não está sabendo o que está acontecendo? Tinha um homem que era um homem varão, profeta, poderoso em palavra, cheio de Deus. O homem era crente mesmo. Mas falou que isso ia acontecer e não aconteceu. Já é tarde, já é o terceiro dia e não aconteceu nada do que ele falou. E eles estavam cegos. Jesus ali caminhando com eles, querendo se relacionar, querendo se aproximar. E nada, muitas das vezes nós estamos tão frustrados que nós não conseguimos olhar além da nossa dor. Então, inclusive tem uma canção que Deus me deu. Eu estava conversando com uma pessoa, e se eu puder compartilhar com vocês... Vem! Eu estava conversando com uma pessoa e ela começou a contar tudo o que estava acontecendo. Ficou meia hora falando só situação ruim que estava acontecendo na vida dela. Eu falei, Deus, o que eu vou falar para ela agora? E Deus falou assim, descansa, porque eu vou colocar as minhas palavras no seu coração. E nessa conversa surgiu essa canção através de um conselho que foi assim, olha. Deus não quer que você entenda. Ele quer que você confie que Ele pode fazer, que Ele pode fazer. Esse seu problema é nada para o Criador de tudo. Ele pode tudo, Ele pode tudo, tudo pode fazer. Na sua casa Ele vai chegar, na sua vida Ele vai chegar e a alegria retornará e um novo amanhã então surgirá. E quando Ele chega a doença sai, por onde Ele passa o inimigo cai. Sei que Ele está no controle dessa situação, então somente descansa o teu coração. Então somente descansa. Então somente descansa. Então somente descansa o teu coração. Caraca, como é que fala alguma coisa depois disso, né? E aí, como é que faz? E essa canção surgiu assim. Muitas das vezes o nosso coração está muito aflito. Nós estamos vivendo com a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que ou o excesso de passado ou o excesso de futuro. Nós estamos vivendo
um tempo que as pessoas não conseguem mais viver o tempo presente. Sim. Infelizmente, isso aqui, olha, tá acabando com a sanidade mental das pessoas. Tem famílias que se relacionam assim, tá no mesmo cômodo. Um pouquinho no microfone. Tá no mesmo cômodo, está conversando por mensagem. Às vezes está na mesma casa, mandando mensagem um pro outro. E infelizmente tudo isso que tem acontecido tem cegado a nossa geração de uma tal maneira que nós estamos deixando as nossas dores tomar conta das nossas ações. Sim, então, estamos tomando decisões por base de emoção. E uma psicóloga uma vez disse que tudo que você toma decisão muito alegre, você toma a decisão errada. Sim. Tudo que você toma decisão na raiva, você toma a decisão errada. Tudo que você toma decisão muito triste, você toma a decisão errada. E infelizmente, esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles estavam assim, eles estavam tristes, eles estavam frustrados. Acontece muito isso nos dias de hoje, as pessoas estão frustradas porque o milagre não aconteceu nem no tempo que elas queriam e nem da maneira como elas queriam. Talvez você pediu, Deus, eu quero isso aqui, Deus fez aquilo. E você, não, Deus, mas eu não queria aquilo. E muitas das vezes Deus não vai dar aquilo que você quer, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Então nós precisamos entender isso. Não é nem muitas das vezes, eu acho que é em todas as ocasiões. E o grande problema aqui é entender que a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Porque vamos lá, se nós fizermos uma retrospectiva rápida, qualquer pessoa, se você olhar para trás e aí você perceber que, ou imaginar que todos os planos que você tinha, tudo aquilo que você apresentou nas mãos de Deus, tivesse se concretizado de acordo com aquilo que você desejava no momento, será que hoje você estaria aqui? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, uma reflexão que eu faço constantemente. Porque assim, quando nós entendemos que não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que Ele quer, não é sobre o meu desejo, é sobre o desejo dEle, não é sobre a minha vontade, a vontade dEle, nós desenvolvemos então uma fé madura, porque uma fé madura ela não se consiste em acreditar que Ele pode fazer o que eu quero. Isso não é ter fé, isso é no máximo a lei da atração, como Michael Luzer vai escrever, o escritor do livro A Lei da Atração. Sim. A fé consiste em você seguir a orientação dele ainda que você não entenda nada. Prova disso, Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão, Deus não fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e só o melhor. Abraão não sai antes de receber uma instrução. Abraão não decide, olha, hoje eu vou sair da casa do meu pai, da minha parentela, dos meus familiares aqui e vou caminhando sem direção por aí porque eu quero. Não, primeiro ele ouviu uma palavra. Sim. Então, mediante a palavra que ele ouviu, ele de fato seguiu as instruções dessa palavra. Aí quando nós vamos agora para o Novo Testamento, Pedro está dentro do barco, Jesus está vindo de longe, a água está entrando no barco, Jesus caminhando sobre as águas, Pedro vai dizer, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até você. Aí o que é que Jesus fala? Vem. Pedro ele não pisa na água e depois ele vai. Não, primeiro ele ouve uma voz, uma palavra e depois ele pisa. Então a fé, Luan, não tem a ver com eu acreditar que algo pode acontecer. A fé tem a ver com eu saber que diante da palavra que for estabelecida, eu posso pisar na água porque eu sei que eu vou caminhar sobre ela. Sim. Eu posso largar tudo aquilo que eu tenho porque eu sei que o Deus que me chama é o Deus que me sustenta. Isso é ter fé. Só que a gente vive nesse momento onde se Jesus fizer do jeito que eu quero, aí Ele tem a minha adoração. Agora, se Ele se recusar, eu vou meter o pé. É assim mesmo. É assim que funciona. Irmão, e tem outra coisa que está destruindo muitas famílias, que é a falta da fé. Sim. E talvez você que está assistindo nunca tinha pensado dessa forma. Eu oro muito por isso. Uma das coisas que me mantém de pé é que eu tenho em Deus. E tem muita gente que está perdendo a fé em Deus. Está perdendo a fé no casamento. Está perdendo a fé na igreja de Cristo. Está perdendo a fé na família e em muitas coisas. E, de certa forma, nós estamos pecando nisso. A Bíblia vem dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que o diabo está tentando fazer? Fazendo com que as pessoas percam a fé no casamento. A única forma de solucionar o problema do meu casamento é trocando de marido, é trocando de mulher. Ali você está dando legalidade para o diabo, porque você perdeu a fé no casamento. E a partir do momento que você perdeu a fé no seu casamento,
você está desagradando a Deus. Sim. Ah, o diabo ele quer que você perca a fé na sua família. O meu pai não presta, ele bebe. E quem disse que honrar pai e mãe é só quando os pais são os melhores? Opa, muito bom. Então é por isso que nós precisamos estar com a fé em dia, digamos assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você perdeu a fé na igreja de Cristo, se você perdeu a fé em Cristo, de que Ele pode transformar a sua casa, transformar a sua vida, meu irmão, meu convite para você hoje é que você volte a orar como você orava, volte a buscar como você buscava, alimenta a sua fé todos os dias, não entra nessa de começar a desagradar a Deus, porque nós não tropeçamos em tronco de árvore. Sim. Tropeçamos em pequenos galhos. Sim. É nessas pequenas brechas, nessas legalidades. Exatamente. É aquela coisa, né? Nós só precisamos dar uma brecha. Sim. É uma pequena brecha. E é justamente essa brecha é dada quando a nossa fé deixa de ser exercida. Quando nós deixamos de crer que aquilo que o Senhor já falou a respeito do casamento, a respeito das famílias, relacionamento entre pai e mãe, relacionamento entre mãe e filha, relacionamento entre irmãos. Enquanto nós entendermos ou depositarmos a nossa esperança somente no material humano, que aí entra a coisa da terapia, e por favor, não estou descredibilizando quem o faz, até porque se não fosse bom, nós não teríamos tantas pessoas salvas por essas ferramentas. Sim. No entanto, tão importante quanto nós acreditarmos na psicologia, por exemplo, é nós acreditarmos num Deus que ainda faz, num Deus que ainda é presente, num Deus que ainda se preocupa com o bem-estar dos seus. Aí quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que quem estabeleceu, por exemplo, aproveitando o gancho daquilo que você falou, o casamento, quem estabeleceu a união matrimonial não foi o homem, foi Deus. O homem ele erra, o homem peca, o homem cai. Só que enquanto o homem é especialista em errar e cair, o meu Deus é especialista em levantar. Então todas as vezes que uma pessoa ela deixa de acreditar em um projeto de Deus com base num erro de outro ser humano, ela está cometendo um grande erro. Porque não é porque o homem errou que o projeto foi falido. Não, pelo contrário. Ainda que o homem erre, Deus ele ainda tem a capacidade de dar um banho naquele que errou e fazer aquilo que de fato Paulo ele vai dizer em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde existia o erro, agora vai ter acerto. Onde existia pecado, agora vai ter santidade. Então assim, o marido que outrora dava trabalho, a irmã que perseverou, orou até o fim, agora ele vai ser um instrumento de Deus para dentro de casa. O filho que estava desviado, vivendo no mundo das drogas, depois que a mulher ou a mãe, o pai continuaram ali intercedendo, continuaram ali orando, clamando e pedindo, verão a mudança, só que nada acontece da noite para o dia. Aí nós vamos para a Bíblia. Eu gosto de Bíblia, varão. Quando a gente vai, por exemplo, de Jairo, por exemplo, a palavra nos diz que quando Jesus ele volta da região de Gadara, atraca o barco no mar da Galileia, e ali Jairo consegue chamar a sua atenção, Jairo ele adota uma postura diferente de toda a multidão que aguardava a chegada de Jesus. Jairo se prostra. Quando Jairo se prostra, a palavra nos diz que Jairo rogava-lhe muito. Ou seja, a palavra rogar ela implica súplica apaixonada. Sendo assim, Jairo não pediu uma vez e Jesus já logo olhou para ele e deu atenção. Não, ele teve que insistir. Ou seja, primeiro de tudo, ele se humilhou, reconheceu que Jesus era maior que ele. Segundo, ele insistiu para que Jesus olhasse para ele. Terceiro, a filha dele estava quase morrendo em casa, mas a primeira coisa que ele faz na presença de Jesus é adorar. Então, observe a ordem cronológica dos fatos. Primeiro, ele vai até Jesus. Não é Jesus que vai até Jairo. É Jairo que vai até Jesus. Segundo, Jairo não chega pedindo a Jesus. Jairo chega reconhecendo a soberania de Jesus. Terceiro, Jairo não pede só uma vez, mas ele insiste. E é isso que falta para que nós venhamos contemplar a manifestação do poder de Deus na nossa família, por exemplo. É continuar perseverando. Hernani, eu não estou vendo o resultado. Hernani, eu não estou vendo transformação, não estou vendo o jeito. Quem foi que disse que você precisa ver para que Jesus trabalhe? Assim mesmo. Não, ainda que você não esteja vendo, o Papai do Céu está trabalhando. Hernani, não estou compreendendo. Ele continua trabalhando. Ele não trabalha de acordo com a minha ótica daquilo que é certo ou errado. Ele trabalha no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele e configura o homem, a mulher, a família da forma que ele estabelece. Só que aí entra a grande questão. Nem sempre aquilo que Deus faz está de acordo com aquilo que eu quero. Nem sempre eu consigo respeitar o processo. Aí tem muita gente deixando de viver a promessa porque não está compreendendo o processo. Mas nós não precisamos compreendê-lo, nós só precisamos
crer. Até porque a matemática do céu é diferente da matemática da terra. Total. Gideão, seguinte, tem muita gente aí com você. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê que algumas pessoas se afastam. Isso. Aí Deus manda, Gideão, dá o grito. Quem for medroso, quem for covarde, vai embora. mete o pé. Gideão começou a gritar, o pessoal começou a ir embora. Deus disse, Gideão, olha, ainda tem muita gente. Deixei você gritar, deixei você falar, te dei permissão para você fazer, só que ainda tem muita gente. Agora deixa comigo. E a matemática do céu é diferente da matemática da terra, porque na matemática do céu, vai embora quem a gente quer que fica. Sim. E fica quem a gente quer que vai, muitas das vezes. Sim. Deus disse, Gideão, olha, quem descer ali para beber água, igual cachorro, desesperado, e não ficar vigilante, coloca para um lado. E quem for prudente, beber a água, trazendo até a boca, prestando atenção no que está acontecendo, coloca para o outro lado. Só que nessa escolha, muitas das vezes, como eu acabei de citar, muitas das vezes vai embora quem que a gente quer que fica na nossa vida e vai ficar quem a gente quer que muitas das vezes vai e fala assim, Deus, tá sendo Jonas no meu barco, quando que o Senhor vai tirar daqui da minha vida? Não é para Deus matar ninguém não, e se você tá orando para Deus matar alguém, para com isso. Muitas das vezes nós estamos pedindo para Deus tirar as pessoas de perto, só que muitas das vezes vai ficar, o joio e o trigo muitas das vezes vai crescer juntos, vão crescer juntos. Só que é na hora do aperto que vai descobrir quem que é quem. O joio vai virar alimento, o trigo vai virar alimento e o joio vai virar veneno. É só na hora do aperto que a gente percebe. Isso aí a gente consegue identificar na própria matemática de Cristo, por exemplo, né? Ele chamou 12, mas ele tinha 3 íntimos. Quem ocupava esse espaço dos íntimos eram aqueles que presenciaram algumas manifestações que os outros não presenciaram. Mas eram também aqueles que eram mais corrigidos do que os outros. Porque, por exemplo, Pedro fez parte do círculo íntimo do Senhor. Mas ainda assim foi o que mais sofreu ali, como eu posso dizer, foi o que mais teve a sua atenção chamada. Por quê? Porque era o que mais errava. Só que nem sempre aquele que mais erra é aquele que tem menos valor. E aqui mora a grande questão. Tem muita gente olhando para o outro que caiu e dizendo isso, aí já não vale mais nada. Tem muita gente... Aí é o que eu falo. Nós, corpo de Cristo, deveríamos estender a mão para levantar. Mas, na verdade, diante de alguns episódios onde o nosso camarada cai, nós somos os primeiros a apontar. Aqueles que deveriam ser médicos estão se tornando juízes, quando, na verdade, o juiz é um só. Se o próprio Jesus ele não é juiz é Deus, Jesus não era juiz, Jesus era o advogado. O Espírito Santo, por sua vez, ele testifica em nós que nós temos Jesus como Pai, é o nosso Abba. Então você vê que cada um tem a sua função, cada um tem o seu modo de operação, cada um faz o seu, só que nós queremos sempre fazer o de todo mundo. Aí primeiro nós queremos fazer o papel de Deus, Sim. Queremos julgar. Aí quando nós não estamos satisfeitos com uma exortação dada pelo nosso pastor, por exemplo, nós queremos advogar em prol daquele que cometeu um erro e precisa de exortação. Quando não é isso, nós queremos testificar por aqueles que não precisam de justificação. Então observe, nós estamos completamente equivocados na maneira como nos posicionamos mediante a determinadas situações. Quando, na verdade, nós precisaríamos simplesmente reconhecer que Deus está no controle. E se Ele está no controle, aquilo que acontecer é proveniente da graça e permissão dEle. Só que aí, vamos lá. Como é que eu vou compreender num Deus que está fazendo algo que eu não consigo entender? Ou melhor, como é que eu vou crer num Deus que está fazendo algo que eu não consigo compreender se eu não ainda ouço a sua voz? Sim. Porque, vamos lá, Luan, agora um exemplo muito prático. Nós aqui estamos nos conhecendo através de uma conversa, através de um bate-papo. E é assim que se inicia um relacionamento entre qualquer tipo de pessoa. Aí, quando nós falamos do Evangelho, não é diferente. Nesse quesito aqui, a matemática é a mesma. Por quê? Só conhece a Jesus quem se relaciona com Jesus. Só consegue se relacionar com Jesus quem conversa com Jesus. Só conversa com Jesus quem não está atento somente àquilo que está diante dos seus olhos, mas aquele que ainda consegue ouvir a voz de Jesus através da promessa que ele fez. É por isso que tem muita gente que, mediante o não cumprimento da promessa, já não consegue mais orar. Por quê? Porque já não consegue mais lembrar do som da voz da promessa que foi feita. Se ele não ouve a voz, ele não consegue ter
Fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra. Se eu não consigo mais me agarrar à palavra, onde tem a promessa, eu não terei força para continuar orando. Se eu não tenho força para continuar orando, eu não consigo fazer como Jairo, eu não consigo insistir. Se eu não insisto, eu também não tenho o resultado que Jairo obteve, a atenção do mestre. Aí você vê que é um efeito que vai desencadeando diversos outros fatores e isso vai culminar com o aumento do número de desigrejados que nós vemos hoje. E aí cai naquilo que nós falamos mais cedo. O camarada não tem as suas expectativas correspondidas, o que é que ele vai fazer? Vai embora. Por quê? Porque na cabeça dele, o evangelho tem a ver com receber. Sim. Quando na verdade o evangelho tem a ver com ofertar. Aí nós vamos para a Bíblia. O próprio Paulo ele vai dizer em Romanos 12, capítulo 12, verso 1, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Aí depois ele continua no versículo 2: não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo gosta do versículo 2. Porque no versículo 2 nós vemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você fala isso aqui na pregação, a igreja explode. Só que ninguém se atenta para o versículo 1, que é: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. O que é que ele quer dizer com corpo? Quando falamos de corpo humano, segundo a antropologia, o corpo humano é dividido em 3, porque ele é tricotômico. Sim. Corpo, alma, espírito. Aí ele continua dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. 3. Para cada esfera que o homem é dividido. Isso quer dizer que Deus, Jesus, ele não quer simplesmente a atenção do homem. Ele não quer simplesmente uma devoção limitada àquilo que ele pode fazer, mas ele quer o homem por completo, em todas as esferas. Sendo assim, se ele fizer ou não, ele quer ainda ter a adoração do homem. Se ele fizer ou não, ele ainda quer receber o sacrifício do homem. Se ele abrir a porta ou não, ele quer continuar sendo buscado pelo homem. Se ele der a cura ou não, ele quer continuar sendo valorizado pelo homem. É isso aqui que ele está dizendo. Só que nós estamos limitando a nossa devoção às ações de Deus. Só que não é porque nós não estamos contemplando com os nossos olhos que Deus não está agindo, que Ele não está operando. Então, quando eu não compreendo, a única maneira de eu continuar crendo é abrindo os meus ouvidos e me atentando à palavra. Porque é a palavra que me dá fé. E é a minha fé que me mantém num relacionamento íntimo com o Pai. Olha o que nós falamos mais cedo. Sim. E é o meu relacionamento que vai me conduzir ao cumprimento da promessa. Agora, se eu estou focado somente na promessa, a partir do momento que eu deixo de ouvir a voz, a palavra, já era, acabou. Aí já não serve mais Jesus. Então, um conselho rápido e prático para quem está nos assistindo: não centralize a sua fé na promessa que você recebeu, não. Porque devido aos percalços da vida, a promessa pode parecer distante demais. E mediante a sua realidade, a primeira coisa que você vai fazer é abrir mão. Por quê? Porque para se viver a promessa precisa ser pago um preço. Sim. Agora, se eu vejo uma realidade completamente desfavorável e vejo o tamanho do preço que eu tenho que pagar, a primeira coisa que eu vou fazer é: não vou pagar, não compensa, está tão longe. Agora, quando eu me agarro ao Jesus que fez a promessa, aí sim eu entendo. A promessa se cumprindo no meu tempo ou não, eu tenho aquilo que eu preciso, Papai do céu. Ele fazendo do meu jeito ou não, eu ainda tenho o que preciso, Papai do céu. Ele se manifestando da forma como eu acredito que deva ser ou não, eu ainda tenho o que eu preciso. Até porque é muita hipocrisia do ser humano, né? Muitas das vezes nós enchemos nosso peito de ar e começamos a cantar: entra na minha casa, entra na minha vida, e não quer ir na igreja, não quer orar, não quer buscar. E eu aprendi muito novo que lugar onde o regimento é forte, o amor é fraco. Sim. Você acha que as pessoas estão no quartel, por exemplo, no exército, porque é obrigação, fez ali os seus 18 anos, se você não se alistar, você vai estar lá dentro de qualquer jeito. Então, lugar onde o amor é fraco é porque o regimento é muito forte. Então, por isso que muitas das vezes o ser humano não consegue se relacionar, tá querendo forçar Deus. Sim. Muitas das vezes, esses dias, essa semana mesmo, eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: não, ontem eu briguei com Deus. Eu falei: ué,
Mas quem é você? Você tá achando irmão? que Deus é seu filho caçula? Jogou aonde, pai? Jogou aonde? Que isso, varoa? Tá achando que Deus é seu filho caçula? Eu briguei com Deus, nós estamos colocando Deus contra a parede, porque Deus não tá fazendo da forma que nós estamos pedindo. E realmente, a promessa ser incompreensível é porque Deus ele vai vindo na contramão de tudo que nós estamos planejando. Sim. Então, quando a Bíblia vem dizer que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, é algo que chama muito minha atenção. E eu acredito assim, como que Deus vai dar uma resposta certa se nós não apresentarmos planos? Sim. E ao mesmo tempo, e se eu apresentar todos os planos e nenhum deles for a vontade de Deus? Sim. Então eu preciso confiar que a vontade de Deus ela vai continuar sendo boa, vai continuar sendo perfeita e vai continuar sendo agradável, eu gostando ou não. Exatamente. Eu gostando ou não. Então eu preciso compreender isso. E tá faltando isso nos dias de hoje. Tá faltando muito. Eu acho que também falta muito, porque assim, eu acho que grande parte da responsabilidade dessa ausência de uma fé madura na igreja passa muito por parte dos pregadores e também dos pastores. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, nós estamos falando do ambiente eclesiástico, logo Jesus ele nos intitula de ovelhas. Segundo a teologia, nós somos ovelhas do aprisco de Jesus. Sim. Ponto. Uma ovelha ela é desprovida de senso de direção. Sendo assim, por conta própria, ela não consegue se locomover. A ovelha é um animal extremamente dependente do seu pastor. Com base nisso, toda ovelha deve ser direcionada por um pastor. Se as ovelhas se perdem no meio do caminho, uma grande parte da responsabilidade dessa perca é do pastor. Porque se a ovelha é conduzida através daquilo que ouve, dependendo daquilo que ela ouve, ela pode ou não continuar juntamente com o rebanho. Aí nós vemos a realidade hoje, por exemplo, das mensagens que são pregadas. E eu gosto muito de bater nessa tecla porque eu prego. Então eu conheço muita gente que prega também. E eu vejo que hoje as mensagens são sempre centralizadas na necessidade imediata do ser humano. Sim. Que na época pós-moderna, na qual nós estamos inseridos hoje, é justamente, primeiro, prosperidade. Segundo, cura. Nunca se viu uma geração tão depressiva quanto a nossa. E nunca se viu uma geração que almeja tanto bens materiais como a nossa. Por quê? Porque estão centralizando, estão desvirtuando o evangelho. Esses dias eu vou falar, agora eu vou falar. Solta! Esses dias eu estava no Instagram e aí eu vi lá um empresário que eu já sigo há algum tempo, porque ele é dono de uma marca de roupa e tal, legal. E aí ele postou lá, culto dos empresários. Aí na hora, né, eu olhei, cocei a cabeça, tirei, coloquei o óculos. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô lendo. Culto dos empresários. Falei, ué. Aí eu continuei lendo a descrição, né? E aí ele disse que foi um culto onde foi pregados princípios divinos para um empreendedorismo de sucesso. Aí eu falei, opa, calma aí. Onde é que está o culto nisso daí? Porque, vamos lá, irmão, eu não estou criticando a galera por se reunirem e utilizarem os princípios da palavra para terem êxito em seus projetos. Não. Isso para mim é ótimo, válido. Mas chamar de culto deve ter primordialmente, primeiro, a centralidade em Cristo. Segundo, a adoração a Cristo. E terceiro, a mensagem de Cristo. Se não tem essas três coisas, esses três pontos basilares, não é culto. Sim. Já começa por aqui. Aí, outra coisa, foi feito na igreja, tudo bem. Mas será que, se já, o nome já está dizendo, culto dos empresários, todo mundo podia ter acesso? Eita. Aí vamos lá, tem um camarada ali que está andando pela rua, vê a igreja aberta, opa, vou entrar aqui para receber uma oração. É barrado na porta porque só pode entrar empresário. É dono de qual empresa? Gente, que é isso? Volto a dizer, a minha bronca não é com fazerem uma reunião apresentando os princípios, porque isso aqui é o que rege a humanidade, perfeito. Agora chamar de culto, não. Aí eu falo, cadê o pastor dessa igreja? Aí vamos lá, vamos para as outras mensagens agora, onde a galera que gosta de pregar, gosta do movimento, prega sobre prosperidade. Não, ontem eu compartilhei isso aqui. Águia tem que andar com águia. E a igreja,
glória a Deus, línguas estranhas. Eu fico, meu Deus do céu. Gente, em que mundo, em que Bíblia, em que teologia nós vemos algo parecido com isso? Ou seja, o que é que acontece? Esse termo águia, andar com águia, é um termo cunhado justamente no mundo corporativo. Sim. Onde os empreendedores, de fato, não, a gente tem que colar com quem tem visão, tem que colar com quem tem um negócio, alguém... Beleza. Só que, varão, púlpito é lugar de pregar a palavra. Se eu prego a palavra, eu não preciso cunhar termos seculares para acrescentar aqui. Não é coisa de fora que tem que influenciar o que está aqui. É o que está aqui que tem que influenciar aquilo que está fora. Mas aí a galera quer ouvir o quê? Deus vai te colocar numa posição de exaltação. Não. Aí tem aqueles também que agora vão apelar. Você que tem depressão, você que tem ansiedade. Jesus nessa noite está te libertando, curando, tal. E tudo bem, Jesus ele cura depressão sim, ele cura ansiedade sim, ele é o especialista disso. Só que não adianta você pregar um Jesus que cura libertação e depressão e não pregar um Jesus que exige arrependimento. Sim. Porque senão daqui a pouco o camarada, de fato, Papai do Céu cura, liberta, no outro dia ele está curtindo o baile. No outro dia tá lá curado. Exatamente. E curtindo o baile. Então consegue compreender? Então assim, estão pregando uma parte do evangelho. Sendo assim, onde é que entra as ovelhas nisso? A ovelha que está na igreja, ela está consumindo aquilo que sai do púlpito. Sim. E aquilo que sai do púlpito é responsabilidade primeiro do pastor da casa, porque só prega ali quem ele permite. Quando não é ele pregando, é alguém que ele deu permissão. Segundo, o que é que os nossos pregadores estão objetivando através das mensagens que têm pregado hoje? É fazer agenda ou fazer ovelha? Ah, Hernani, mas que mensagem ruim. Não tô nem aí. Se me cancelar... Hoje em dia as pessoas, irmão, elas estão se movimentando dessa forma. Não, se eu cantar tal música, se eu pregar assim, se eu fizer assim, vai bombar, vai viralizar na internet. Não, esse aqui vai virar o corte lá do podcast do Imerso. Esse vai virar o corte, isso aqui vai bombar na internet, vai virar. Todo mundo vai começar a compartilhar, porque muita gente vive isso. Hoje é muito fácil hoje em dia você agradar a internet. É muito fácil. Sim. É só eu começar a cantar Sabor de Mel, vai ser lindo, vai ser muito bonito, porque isso tá, de certa forma, tá te massageando, massageando o ego das pessoas, então isso é muito bom. Só que quando é uma palavra de confronto, aí as pessoas já não querem seguir. Um exemplo, Paulo no caminho de Damasco. Ali, Saulo, na verdade, ele estava em cima do seu cavalo, de repente viu um clarão, caiu, e as pessoas que estavam com ele também, ninguém sem entender nada, de repente, Saulo, por que tu me persegue? E ele sem entender nada, e aqui eu consigo entender algo, olhar de uma forma diferente. Muitas das vezes é necessário cair do cavalo. Uau. É necessário cair do cavalo. E tem gente que está morrendo espiritualmente porque foi o próprio Deus que derrubou do cavalo. Só que tem gente estendendo a mão na hora errada. Sim. Tem momento que nós precisamos de correção e não de carinho. Perfeito. Tem momento que nós vamos precisar de uma palavra de confronto e não consolo. Então tem momentos que o próprio Deus vai nos derrubar do cavalo para a gente conseguir entender o que nós estamos fazendo. Nós precisamos ressignificar a nossa rota. Sim. Poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Cresci na igreja, estou pecando, estou vivendo na masturbação, estou vivendo na pornografia. Nem sei se vocês falam sobre essas coisas. Tô dando lugar aqui. Varão. Nossa, eu estou crescendo na masturbação, na pornografia, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Nossa, traí minha esposa. Nossa, traí meu marido. Nossa, peguei um dinheiro que não era meu. É necessário cair do cavalo para você pensar o que você está fazendo da sua vida. Porque muitas das vezes, irmão, isso acontece muito, tem muita gente morrendo espiritualmente porque tá vindo um consolo no momento que é para vir um confronto. Uau. Então tem muita gente que tá fazendo carinho, não, fica em paz. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Aí vai começar a entrar essas frases bonitas, motivacionais que falam aí, não, fica em paz. A vida é como uma roda gigante. Se você tá embaixo hoje, amanhã você vai estar em cima. Fica em paz, isso acontece. Se a estrela dele não brilha, não tenta apagar. Isso, aquilo. Infelizmente, tem muita gente que tá... no meu calo,
Nossa, varão. Rapaz, vontade de tacar o violão. cara, isso é muito real. E é muito gostoso quando a gente encontra alguém assim que a gente se identifica, porque a gente sabe que no final das contas, a realidade é que são poucos os que ainda têm essa visão. Eu não estou dizendo aqui que nós somos os donos da verdade, longe disso. Só que assim, é uma visão que tem como principal foco o reino. E quando a gente fala de reino, a gente tem que automaticamente abrir mão daquilo que está às margens do reino. E o que está às margens do reino é o que está na terra. Sim. Então aquilo que rege a terra não pode reger os meus passos, porque eu não sou daqui. Exato. Aí muita gente vai falar, nossa, mas todo pregador fala isso. E até hoje você ainda não criou consciência dessa verdade. Não entendeu ainda. Exato. Olha, irmão, muitas vezes eu passei por... Isso aqui sou eu, pessoal. As pessoas que já me viram ministrando sabem que o jeito que eu sou conversando, eu sou ministrando, eu sou no meu cantinho, eu sou assim. Eu não gosto de máscaras. Se tem uma coisa que eu não gosto, é de máscaras. Moisés teve uma época que o rosto dele brilhava, então ele precisou colocar ali um pano na frente do rosto para não cegar as pessoas. Sim. Só que teve um momento que a glória de Deus já não estava mais brilhando no rosto de Moisés. Só que ele ainda estava com a máscara. Porque ele sabia que se ele tirasse, as pessoas iam deixar de ouvir aquilo que ele estava falando. Uau. Só que muitas das vezes, olha, isso até me arrepia, irmão. Muitas das vezes na nossa vida nós precisamos tirar a máscara. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Eu já fui cantar em lugares que falaram pra mim, não, Luan, quando você subir lá no púlpito, vai sentar lá do lado deles, compra um relógio daqueles grandes, senta lá, sobe lá em cima, cruza o braço, cruza a perna, faz carão de pregador. Eu falei assim, gente, por que eu tenho que fazer isso? Deus me escolheu pra ser simples, como as pombas. Eu preciso ser quem eu sou. Deus não chamou pra ser o Hernani 1, o Hernani 2, a irmã 1, a irmã 2, o Luan 1, o Luan 2. Exato. Teve uma época que isso me alegrou muito. Em 2015, mais ou menos, eu era conhecido como Thales Roberto de Cruzeiro. Uau. E, nossa, o pessoal me comparar com o Thales, grandão. Isso pra mim, eu ficava grandão. Eu falei, nossa, eu sou o Thales de Cruzeiro. Tava quase fazendo um CPF pra mim, escrito Thales de Cruzeiro. E isso pra mim era maravilhoso de ouvir, até um momento que eu e Deus, lá no meu secreto, Deus começou a falar no meu coração, eu não te chamei pra ser o Thales 2. Não te chamei para ser sombra de ninguém. Sim. Não te chamei para ser cópia de ninguém. Não te chamei para ser eco de ninguém. Eu te chamei para você ser quem você é. Então, quando eu descobri isso, nossa, mudou totalmente o meu pensar. E esse é um dos outros problemas que existe muito no Evangelho. Não no Evangelho, nas pessoas. As pessoas não se descobriram ainda em Deus. Não têm identidade. Isso. Tem uma história que eu sou apaixonado que fala assim, tinha um elefante, um filhote, ele estava amarrado em um tronco de uma árvore cortada e ele não conseguia sair dali, porque ele estava amarrado. Olha só para você ver, uma história muito simples, agora deixa eu explicar para vocês o sentido dessa história. É um elefante, um dos animais mais fortes que existe. Ah, é filhote? Mas é forte. Só que ele estava amarrado em um tronco. Ele, por não saber a força que ele tem, ele não sabia que ele podia sair dali. Então, muitas das vezes, nós estamos amarrados no pecado, amarrados em muitas coisas do mundo lá fora, porque nós ainda não descobrimos quem nós somos em Deus. Sim. Não temos a nossa identidade. Eu fui cantar em Ilhabela, um pastor de lá, pastor Cláudio, um grande abraço. Ele é bombeiro. E do nada me deu uma curiosidade. Falei, pastor, o senhor trabalha muito com isso. Se uma casa estiver pegando fogo, o que a pessoa tem que fazer? Ele falou, Luan, primeiro tira a família, depois, se conseguir, você pega seus documentos. E aquilo chamou muito minha atenção. E eu fiquei pensando, falei assim, nossa, realmente são duas coisas que o inimigo quer destruir de qualquer jeito. Uau. A família e a nossa identidade. Então nós precisamos viver todos os dias, é como se tudo ao nosso redor estivesse pegando fogo, porque o inimigo está tentando destruir a sua família e a sua identidade. Então, a partir do momento que nós sabemos quem... Isso até me arrepia, irmão. A partir do momento que nós sabemos quem nós somos em Deus, o inimigo, o que ele vai falar já não vai nos definir mais, porque agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a partir do momento quem eu sei quem eu sou em Deus, nada mais pode me parar. No dia que eu descobri a potência que eu sou nas mãos de Deus, de mim não sai nada, irmãos. Eu não sou nada, eu não faço nada. Mas eu descobri que eu sou uma luva.
Luan, como assim você é uma luva? Sim, eu sou uma luva. Para que serve uma luva? Você vai no hospital, vê os enfermeiros, os médicos com a luva na mão. E para que serve uma luva? Não serve para nada. Se você pegar a luva assim, ela é só uma luva. Mas se tiver uma mão dentro, alguma coisa pode acontecer. Uau. Eu descobri que eu sou uma luva nas mãos de Deus. Uau. Se as mãos de Deus estiverem em mim, alguma coisa pode sair do Luan. Alguma coisa pode acontecer, mas se as mãos de Deus não estiverem em mim, nada vai acontecer. É bíblico isso, até o desejo de adorar vem de Deus. Se até o desejo de adorar vem de Deus, o que eu posso fazer? O que é que nós temos? A Bíblia fala mesmo, ó, Deus está procurando aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Se Deus está procurando os verdadeiros adoradores, significa que no meio tem os falsos. Então eu sou só uma luva. Se a mão de Deus estiver em mim, alguma coisa pode acontecer. É o que está faltando, essa noção para as pessoas reconhecerem quem elas são em Deus. A falta de identidade está destruindo muito casamento. Está destruindo muito casamento. Está destruindo muito ministério, porque as pessoas, não, agora a moda é eu começar a usar roupa assim, eu começar a falar assim, começar a usar, fazer uma voz mais forte. Conheço um monte. Nossa, tem muita... Pega ele, Jesus, irmão, queima ele, Jesus. Nossa, tem uma coisa que desde adolescente sempre me deixava, nossa, muito raiva, com muita raiva disso. Era tipo, o pessoal ia começar a orar. Soberano e amantíssimo, gloriosíssimo, ó saudosíssimo e excelso Deus. O camarada nem sabe o que significa excelso, tá falando porque as pessoas estão falando. E poxa, essa falta de identidade faz isso. Tem canções minhas que surgiram, inclusive eu vou até compartilhar ela aqui com vocês. Uma canção minha surgiu, eu estava no quarto, assim, o quarto estava vazio, peguei uma cadeira, coloquei ali e coloquei a outra e sentei e falei, Deus, senta aqui, não tô ouvindo mais a sua voz. Coloquei Deus contra a parede, não tô ouvindo mais a sua voz, não sei o que está acontecendo, por que o Senhor não fala mais comigo? Se apresenta para mim, Pai, senta aqui nessa cadeira. E na hora, irmão, eu senti uma brisa entrando naquele quarto, a janela fechada, a porta fechada, senti uma presença entrando naquele lugar e falando, eu não deixei de falar, você é que parou de me ouvir. E surgiu essa canção, que foi uma oração, que é assim, olha. Eu já troquei o sim pelo não, eu já procurei e não achei direção. Senti trilhei os caminhos que eu mesmo escolhi, decidi os passos que eu queria seguir. Senti então o dia mal para mim chegou. Minha estrutura então se abalou. Uma grande tempestade então se levantou. Mas a tua graça me abraçou. Eu preciso confiar, eu preciso descansar em teu amor, no teu amor. Eu preciso acreditar que melhor é o que virá de ti, Senhor, de ti, Senhor, pois tua vontade é perfeita e agradável para mim. Se estou contigo, sei que posso ir até o fim. Eu
preciso confiar, eu preciso descansar no teu amor, no teu amor. Eu preciso acreditar que melhor é o que virá de ti, Senhor, de ti, Senhor. E aquela presença me envolveu naquele quarto, irmão. E eu senti uma coisa que eu não sentia há tanto tempo, que foi entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Às vezes nós deixamos de aceitar aquilo que Deus está fazendo, porque é incompreensível aos nossos olhos, é incompreensível a realidade que nós estamos vivendo. Infelizmente o ser humano, ele se deixa ser levado pelas emoções. Só que a partir do momento que nós entendemos que papai está do nosso lado o tempo todo, tudo muda, tudo é diferente. Eu sei que você aí na sua casa está sentindo essa presença que nós estamos sentindo aqui no estúdio. Então deixa eu dizer algo para você: aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao seu coração, é exatamente aquilo que Deus preparou para você viver. Aquilo que o Senhor vai fazer na sua história é aquilo que Ele já está fazendo na sua casa. Acaso não sabeis? Ele está fazendo grandes coisas, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. A presença de Deus é real, meu Deus, meu Deus. Espírito Santo, leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Aleluia. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo e mudar a sua história. Eu vou fazer de ti um vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Aleluia. Meu Deus.
Rapaz, parece sair correndo aqui agora. Meu Deus, vontade de sair correndo. Que isso, cara. Poxa, não tem mais o que falar. Vou acabar o episódio aqui, mano. Meu Deus. Cara, que bênção, que bênção. Nossa. Como foi necessário ouvir isso? E como que continua depois disso? Não sei, pô. Não sei. Espírito Santo. Pai, Meu Deus. louvado seja o teu nome. Aramando que andrabaçu. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é, Jesus. Pai, nós não queremos te buscar por aquilo que as suas mãos podem fazer. Como nós acabamos de cantar, Pai, uma vez que nós colocamos os nossos olhos em ti. Jesus, Jó fez tantas indagações, perguntando o porquê muitas coisas estavam acontecendo, Pai. Até o momento em que o Senhor começou a perguntar onde ele estava. Onde nós estávamos quando o Senhor fez o firmamento das coisas. Onde nós estávamos quando o Senhor disse haja luz. Onde nós estávamos quando o Senhor chamou cada estrela no céu pelo seu nome. Onde nós estávamos, Pai, quando o Senhor separou as águas do céu das águas do mar. Onde nós estávamos, Jesus. E foi quando Jó disse que uma vez que eu coloquei os meus olhos, antes nós conhecíamos de ouvir falar, mas hoje os nossos olhos te veem, papai. Espírito Santo, a minha oração nesse momento é para que essa pessoa que está assistindo esse podcast, esse episódio, seja impactado pela sua presença. Que ela venha entender que uma vez que ela colocou os olhos em ti, nada mais satisfaz, Pai. Não são as emoções, não são as riquezas desse mundo, não são os amores dessa terra, não é uma paixão, não é um sentimento que vai suprir aquele vazio que está dentro de você. Nada mais te satisfaz. Somente a presença, esse vazio que existe dentro de você. Não são os seres humanos, não é o homem, não é a mulher, não é o dinheiro, não é a fama, não são os bens, não é patente, não é posição na sociedade, não são seguidores no Instagram, não é visibilidade. É somente a presença que pode preencher. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento, mas eu quero te dizer que a presença é o suficiente. Talvez você está vivendo exatamente isso aqui, uma promessa incompreensível. Talvez você não está entendendo o cenário que você está vivendo. Para poder encerrar, eu quero deixar Atos 3. Vem dizendo que seguiam 2 homens cheios da presença. Estavam passando, e na porta do templo todos os dias era deixado um coxo. E aquele coxo ele começava a pedir esmolas. E 2 homens cheios da presença passaram por aquele lugar. Pedro e João passaram por ali. Só que desde já entendo uma coisa. O ambiente pode ser qualquer ambiente. Se você carrega a presença, o ambiente vai ser transformado. E aquele coxo ele estava ali pedindo esmola. Acredito eu que se ele estava sendo conduzido todos os dias para o mesmo lugar, estava bom ali, ele estava entrando dinheiro legal. Todo dia pingava um pix na conta dele. Todo dia as pessoas jogavam uma moeda para ele. Talvez aquelas pessoas estavam dando aquilo que ele estava pedindo, mas não podiam dar aquilo que ele precisava. E 2 homens cheios da presença passaram por ali. E ele disse: olha, me dá uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos dele, disseram: olha para nós. É uma responsabilidade muito grande falar isso. Paulo disse: olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muito difícil eu pedir para alguém olhar o meu estilo de vida e falar: me imita. Já que você não tem boas referências dentro da sua casa, olha para mim. Já que você não tem boas referências dentro do seu trabalho, olha para mim. Já que não tem pessoas honestas ao seu lado, olha para mim. É muito difícil falar isso para alguém. Só que Pedro e João olharam para aquele coxo e falaram: olha para nós. Então aqui eu acredito que já começou a nascer esperança. Se eu não vou pedir a sua atenção, se você já está olhando para mim, eu não vou fazer isso. Então eu acredito que eles pediram para aquele coxo olhar, porque os olhos dele estavam no lugar errado. E aqui eu imagino assim: olha para nós.
Aqui eu acredito que começou a nascer esperança, porque o salmista vem dizer: então eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Porque, meu irmão, irmã, não adianta nada Deus te conduzir pelas nações, realizar os seus sonhos, te dar aquele relacionamento que você estava pedindo, te dar aquela faculdade que você estava pedindo, te levar para as nações, te dar movimento, se os seus olhos ainda estão no lugar errado. Por isso é necessário alinhar a nossa visão com aquilo que Deus está falando. É necessário ligar aquilo que nós estamos vivendo na terra, ligar no céu, porque quando nós estabelecemos uma visão com a visão que Deus está dando, tudo caminha no seu devido lugar. Então olha para nós, eu acredito que nasceu a esperança ali. E Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Meu irmão, minha irmã, você precisa saber quem você é. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe o que você tem, você sabe a presença que você carrega. Em Romanos vem dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu dizer algo para você, tem gente que está sofrendo porque você ainda não despertou aquilo que carrega em você. E posso ser um pouco mais radical e dizer uma coisa que talvez vai te ferir. Se você se calar, a Bíblia vem dizer que as pedras falarão. Não queira ficar de fora daquilo que Deus está fazendo nessa geração. Não queira ficar ausente daquilo que Deus já está fazendo. E Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E o texto vem encerrar dizendo: e tomando pela mão direita, o levantou. Pega aqui na minha mão, irmão. Sabe quem está estendendo a mão? É alguém que ouviu: Pedro, você vai me negar? Eu? Jamais, Senhor, jamais. Veio um soldado, arrancou a orelha do soldado. Não, ninguém vai levar meu mestre, não. Arrancou a orelha do soldado. Sabe quem que está estendendo a mão? É a mesma pessoa que falaram assim: olha, você se parece com ele. Eu nunca nem vi. Você anda com ele? Não, não ando não. Você certamente é um deles. Você se fala, você se veste como ele. E aqui, desceu do Wi-Fi do céu agora, então toma essa rajada para você. Talvez você está tentando desviar, mas o Espírito Santo vai te pegar onde você está, porque você se parece com ele. Nesse exato momento, se você pegar um espelho e tacar no chão, pode fazer 1 milhão de pedaços, mas você vai pegar um pedaço e vai continuar vendo a sua imagem, porque você é a imagem e semelhança de um Pai de amor, de um Pai eterno. É o mesmo Pedro que certa vez estava com os discípulos dentro de um barco e de repente uma tempestade, o vento ficou furioso, o mar estava furioso e os discípulos olharam e viram alguma coisa diferente, falaram: será que aquilo é um fantasma? E Pedro disse: mestre, se és tu, me manda ter contigo sobre as águas. Olha para você ver, irmão, como ele foi ousado. Ele falou: se fosse Jesus, ele queria ir por cima das águas na mesma condição que Jesus estava. E sabe o que Jesus disse? Vem. Muitas das vezes você não vai ouvir muita coisa de Jesus. Você vai receber uma palavra. Se agarra àquela palavra. E Pedro se apegou àquela palavra. E eu gosto de imaginar assim: Pedro estava desafiando a lei da gravidade, a lei da física. E tudo que nós fazemos pela primeira vez, nós fazemos com medo. Talvez quando vocês foram iniciar esse podcast, o primeiro episódio acelerou o coração, porque não sabia se ia dar certo, não sabia se as pessoas iam gostar. Será que a iluminação tá boa? Será que a qualidade tá boa? Será que a filmagem tá boa? E o áudio, será que tá bom? Tudo que nós vamos fazer pela primeira vez dá um certo medo, dá um receio. Agora imagina Pedro andando sobre as águas. Ele podia ter com a perna tremendo, perna bamba, branco de medo, mas ele estava olhando para o alvo. Enquanto ele estava olhando para o mestre, ele caminhou sobre as águas. Só que a Bíblia vem dizer que chegou um momento que Pedro sentiu medo, porque ele olhou o vento, olhou o mar, então ele afundou. E agora Jesus veio até Pedro, estendeu a mão e puxou Pedro à tona. Muito tempo se passou e agora Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Sabe o que está acontecendo aqui? Só estende a mão quem um dia precisou de mão estendida.
Só sabe o peso da dor quem um dia sentiu dor. Só sabe a falta da presença quem um dia sentiu falta da presença. Então, meu irmão, eu já senti um dia falta da presença. Então eu estou estendendo a mão para você dizendo: vem. Vem, tem muito mais para cá. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Então hoje o mestre está estendendo a mão para você e dizendo: vem. E algo maravilhoso aconteceu, encerrando com a promessa que é incompreensível. Aquele coxo se levantou, saltando, pulando, e todo mundo começou a olhar para ele, assustado, porque sabia que era o coxo que desde a infância estava ali. Então, meu irmão, o milagre que você vai viver vai assustar muita gente, vai edificar muita gente. Então você não pode desistir agora, você não pode parar. Glória a Deus. Glória a Deus. A promessa ainda está de pé. Ainda que ela seja incompreensível, ela ainda está de pé. Luan, nós já falamos muita coisa aqui. Eu, particularmente, fui muito enriquecido através da sua vida. Igualmente, nossa. Confesso que estou um tanto que extasiado com tudo o que aconteceu aqui. Deus, mais uma vez, me surpreendeu. E gratidão. Gratidão a Deus pela sua vida, pelo tempo que você dedicou e entregou a nós. Muito obrigado. Foi uma tarde abençoadora para nós. Eu tenho certeza que será de grande valia também para aqueles que nos assistirão. Mas antes de nós encerrarmos, como de costume, eu peço para que aqueles que nos visitam deixem um último conselho para aqueles que nos assistem. De forma resumida e objetiva, qual conselho você deixa para a galera que está nos assistindo com base no nosso tema? A promessa é incompreensível. Talvez o cenário que você está vivendo é um cenário totalmente desfavorável. Continua crendo. Mesmo sem ver, continua crendo. Mesmo sem entender, Luan, o que eu faço? Continua crendo, persevera. Talvez a situação que você está vivendo com seu marido, com sua esposa, seus filhos. Meus filhos estão na droga, meus filhos estão perdidos. Continua crendo. Luan, você podia falar outras coisas tão bonitas, mas o que eu posso dizer para você é: continua crendo. Deus fez tantas coisas na minha vida, meu irmão. Eu conversei aqui com a equipe aqui um pouco antes e não consegui citar aqui durante o nosso bate-papo, mas quem tá falando para vocês é uma pessoa que, quando eu era adolescente, na minha casa se tinha água, faltava luz. Se tinha luz, faltava água. E Deus fazendo uma promessa de que ia fazer, ia cumprir. E a minha mãe, ela orava, colocava as mãos sobre mim e falava assim: Deus, onde os pés do Luan não pisaram, que a voz dele venha a alcançar. Essa era a oração da minha mãe. Os anos se passaram, me agarrei àquela promessa que Deus estava fazendo, de que ia fazer e de que ia cumprir. Mesmo não tendo condições, eu acreditava que Deus ia fazer. Continuei batalhando por aquilo. Entenda, confiar e acreditar em Deus não ausenta a sua ação, correr atrás. E muitos anos se passaram. Eu pisei no palco do Raul Gil e quando ele me chamou, deu um pause na cena, só veio uma coisa na minha cabeça: onde os pés do Luan não pisaram, a voz dele vai alcançar. E através daquilo, eu recebi alguns vídeos. E um dos vídeos que eu recebi foi de um grupo na África cantando minha canção. E aquilo chamou muito minha atenção, porque os meus pés não pisaram lá, mas a minha voz alcançou. Então continua crendo, continua acreditando, independente do cenário que você está vivendo. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, por mais que a promessa seja incompreensível. Glória a Deus, glória a Deus. Meu amado, você que conseguiu nos acompanhar até aqui, que Deus em Cristo lhes abençoe. No entanto, a sua missão não se encerra por aqui. Agora eu peço a você que, por gentileza, interaja com esse conteúdo, porque na medida que o algoritmo entender a sua relevância, ele vai direcionando para cada vez mais pessoas. E quanto mais pessoas expostas ao conteúdo que é abordado nessa mesa, eu tenho certeza que mais vidas são edificadas, alcançadas, transformadas, libertas, curadas, porque onde existe Jesus, algo diferente acontece. Então comente, curte, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aperta o sininho, tem sininho já? Aperta o sininho aí e vem com a gente. Luan, mais uma vez, obrigado. Encerra cantando uma canção. Ai, calma aí.
não posso me esquecer de louvar a Deus pela vida da nossa equipe aqui. Eu já esqueci semana passada, vocês não vão perder meu emprego, meu Deus. Que isso? Pessoal top Deus demais. abençoe. Missionária Josi, a responsável pela imagem aqui, pela câmera. O Ney, que é o nosso Elon Musk da Vila Passos, o cara que sabe tudo de tecnologia. Que Deus em Cristo lhes abençoe. É um prazer estar com vocês nesse projeto. E sem vocês nada disso aconteceria. Deus abençoe. Tamo junto. Luan, tá com a voz, vambora. Só sei te agradecer pela vida, pelo pão e pela comunhão com os meus irmãos, que hoje eu faço essa oração e o meu coração se enche de alegria. Obrigado por cuidar de mim todo dia, 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 toda hora. Não importa o que tem lá fora, o que eu espero em ti eu sei que vem. Vamos lá, todo dia, vamos! E todo dia, 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 toda hora. Não importa o que tem lá fora, o que eu espero em ti eu sei que vem sem demora. Deus abençoe.